Muito obrigado. Tá bom. O negócio tá chique aqui, irmão. Ela tem até um assistente de palco aqui. O meu assistente, o Derek. O Derek é uma benção. Amém, irmãos? Irmãos, abram aí comigo o livro de Ruth, capítulo 1. Semana retrasada eu fui tapeado, era o livro de Esther e o livro de Ruth todinho. Mas amém, né, irmãos? Aí Deus acaba dando uma mensagem pra gente aqui, tá bom? Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 16. Versículo 16 e 17. Amém? Diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Amém, irmãos? Irmãos, livro de Ruth, só algumas curiosidades, a questão do livro de Ruth. O autor, na verdade, ele é desconhecido, né? A gente não sabe quem escreveu esse livro de Ruth, né? E outra curiosidade, irmãos, é que o livro de Ruth, muito provável que ele foi incluído nas escrituras, porque se a gente for ler o livro de Ruth, ali na questão, a gente não vai ver Deus falando em nenhum momento com eles, mas a gente vê a ação de Deus ali na vida de Ruth, Noemi, né, e todo o movimento que Deus faz ali para que a história dela seja uma história, né, que chame a atenção assim, e a gente pode não ver Deus falando, mas a gente vê o agir de Deus na história de Ruth, né? A questão aqui, irmãos, do contexto, só para a gente entender rapidinho acerca das escrituras, o livro de Ruth ele foi escrito mais ou menos ali no final, a história de Ruth ela acontece mais ou menos ali no final ali do tempo de Juízes, antes de entrar as questões dos reis de Israel, né? Ela acontece bem no finalzinho. E quem escreve, irmãos, muito provável escreve na época em que Davi era rei. Para quê? Para registrar a questão ali das raízes de Davi, né? Da onde da raiz tão piedosa, né? Tão humilde que Davi veio, né? Que passa por Ruth, passa por Noemi, Ruth, Boaz, né? E vai nascendo ali a raiz, né? Do rei Davi. Então, o contexto é mais ou menos esse. Então, por isso que ele foi incluso assim, mais ou menos aqui nas escrituras, né? Porque tanto ele dá a descendência da raiz de Davi e, consequentemente, a raiz de Cristo, né? Porque passa por Ruth, Davi, e Jesus é a raiz de Davi. É o cara que se senta no trono de Davi para não mais sair, né? Que é a promessa que Deus faz pro rei Davi. Mas isso é uma outra história. Agora, se a gente for analisar bem, irmãos, a questão aqui da história de Ruth, a gente vai ver que essa família, né, que é o Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi, eles pegam um tempo, né, na terra de Israel, em que há fome na terra de Israel, e por um motivo ali dessa fome, essa família se desloca, sai da sua terra natal e vai para uma terra estrangeira, né, que é Moabe. A gente for ver a questão da história de Moabe. Moabe, ele é um dos filhos de Ló, que nasce depois lá da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Depois daquele incesto que tem ali, que as suas filhas embebedam o seu pai, e tem um filho do seu próprio pai, nasce Moabe, né? E aí entra a questão dos moabitas. Essa família se desloca de Israel e vai até Moabe para escapar da fome que havia em Israel.
Consequentemente, irmãos, acontece uma situação muito desastrosa dentro dessa família, em que o marido de Noemi morre, os seus filhos também haviam se casado com duas mulheres daquele lugar, duas moabitas, e, consequentemente, também os seus filhos morrem. Né, irmãos? Seus irmãos, só para refrescar um pouco a memória dos irmãos, a gente vai ver que, para um judeu, irmãos, um mosquito aqui, infeliz, um judeu, depois que morrem os filhos, o pai, e a mãe, e a Noemi já era de uma certa idade, muito avançada, ali, se você for ver bem na lei, como que os judeus faziam, era o cunhado assumia a esposa do irmão que morreu, mas os dois filhos já haviam morrido e a Noemi, já de uma certa idade, não podia ter mais filho. Então, talvez a esperança dela ali naquele momento de uma continuidade na sua descendência havia cessado ali. Tanto é que ela chega um certo momento em que ela ouve-se falar que Deus veio em socorro do seu povo e ela começa a dar um estralo na mente, fala assim, poxa, Deus começou a socorrer o meu povo, agora eu vou pegar as minhas coisas, vou voltar para a minha terra natal. As suas noras também, nessa vibe, né, de querer voltar com ela, de estar junto com ela, também entram nessa sintonia de querer voltar com Noemi para sua terra natal. Sabe, irmãos, a história, assim, eu imagino a Noemi pensando assim, dizendo assim, olha, eu vou voltar para minha terra natal porque eu ouvi que Deus vem em socorro do meu povo. Me lembra muito a mulher do fluxo de sangue, porque ela ouve de um Jesus que estava curando ali naquela região, e ela pensa o seguinte, olha, se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu vou ser curada. E Noemi, quando ela vai voltar para sua terra natal, ela já não tinha muitas esperanças, por quê? Ela não podia ter mais filhos. Talvez ela lembrou-se de uma propriedade que ela tinha, que realmente ela tinha uma propriedade lá, e ela disse assim, eu vou voltar para lá, mas como Deus vem em socorro dos povos, talvez eu pegue um pedacinho dessa bênção também, dessa situação que Deus está fazendo lá, talvez eu pegue um pedacinho desse mover, assim como pensou essa mulher do fluxo de sangue, olha, se eu tocar, eu vou ser abençoado. Noemi se levanta e vai indo embora ali, arruma suas malas, imagina ela arrumando as malas, e decidindo ali ir embora para sua terra natal, e as suas noras também indo com ela. Chega um certo momento que a Noemi olha para as duas e fala o seguinte, olha, é o seguinte, não tem como mais eu gerar filhos ainda, né? Essa é a fala da Noemi, né? Uma fala desesperançosa, porque ela diz assim, ainda que eu me casasse, né? Ainda que eu conseguisse ter filhos, vocês ficariam esperando tantos anos para que pudesse casar com eles. Essa é a fala. Olha, faz o seguinte, porque a Noemi tinha uma preocupação com as suas noras. Olha, faz o seguinte, vocês duas voltem para a terra de vocês, continuem adorando o Deus de vocês, porque aqui vocês têm uma certa segurança. Aqui vocês têm uma certa segurança, aqui vocês podem encontrar um novo esposo, podem formar uma nova família, porque a Noemi tinha, né, essa preocupação com as suas duas noras, né, que elas conseguissem uma segurança, que elas tivessem uma família novamente, porque elas falaram assim, olha, eu já sou de uma certa idade, talvez a Noemi, a Bíblia não vai registrar, mas ela me permite imaginar, a Noemi dizendo, olha, eu tenho uma propriedade lá que eu não tenho nem condições de plantar lá, o que vocês vão fazer comigo? Vão passar fome junto comigo? Vão passar necessidade junto comigo? Olha, eu só estou indo para lá porque eu ouvi dizer que o Deus de Israel resolveu socorrer o seu povo e a minha terra natal é lá. Talvez eu consiga pegar um pedacinho dessa bênção também, né? Mas as suas noras insistem, choram alto e dizem, olha, não, nós voltaremos com você, voltaremos juntos para o seu povo. E mais uma vez a Noemi, preocupada com a segurança, preocupada com a questão ali de conforto das suas noras, diz, olha, volta para a sua terra, volta para o seu Deus, porque eu não tenho condições. A órfã, acho que ela pensou o seguinte, ela não vai falar a terceira vez, eu vou pegar na segunda e vou vazar. Ela pensa o seguinte, olha, tudo bem, é assim que a senhora quer, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para o meu povo, eu vou voltar para o meu Deus. A órfã vai, se despede da sua concunhada, que era a Ruth, se despede da sua sogra e partiu. Ela não esperou uma terceira vez a Noemi mandar ela embora. Ela só falou assim, ela não vai falar a terceira, né? E a Noemi olha para a Ruth e diz assim, olha, faça como a sua concunhada, vá embora com ela, volte para sua terra, volte para o seu Deus. E aí entra essa fala de Ruth, né?
ela diz assim, olha, não insistas comigo para que eu te deixe, porque agora a Ruth, ela começa a entender o seguinte, olha, se você ouviu de um Deus que está abençoando aquele povo, olha, eu também quero ser abençoada e eu vou ficar junto com você. Coisa boa, irmãos, é a gente ficar junto de pessoas que servem um Deus vivo, um Deus poderoso, e a Ruth pensou dessa forma, olha, eu vou ficar com a minha sogra. Ela mostra aqui, irmão, uma questão de amor e fidelidade com a sua sogra, e de carinho, porque ela imaginou, ela falou, poxa, ela já está numa tanta idade, numa certa idade, eu vou voltar com ela. Agora, pensa assim, irmãos, na vida da Ruth, porque ela teria que largar, ela largou, irmãos, provavelmente ela largou os seus parentes para trás, a mãe, o pai, irmãos, eu não sei se ela tinha, mas muito provável que tinha, ela larga a sua terra natal, então ela falou assim, olha, eu vou com a Noemi, lá vai ser uma cultura diferente, um povo diferente, um Deus diferente. Talvez a Ruth não conhecia Deus numa totalidade, talvez ela ouviu falar através dos seus maridos, do seu sogro e da sua sogra, mas ela diz, olha, eu vou abandonar. Talvez o pouco que ela ouviu do seu sogro, da sua sogra, do seu marido, já incendiou o coração dela de querer e servir esse Deus. Talvez ela ouviu a Noemi falando, olha, Deus resolveu socorrer o meu povo. E talvez as histórias que Noemi deve ter contado para ela, acerca de como Deus liberta o seu povo das mãos do Egito, de como Deus vem fazendo as coisas ali pelo seu povo. A Ruth diz assim, olha, eu vou servir esse mesmo Deus. Tanto é que ela diz, aonde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus, e o seu povo agora também é o meu povo. Só que a Ruth, agora em Israel, ela era uma estrangeira. Né? Ela ia chegar numa cidade que ela não conhecia, num país que ela não conhecia, numa nação que ela mal tinha o conhecimento, uma cultura diferente, e este Deus era diferente do Deus que ela servia. Se a gente for pegar um pouquinho os deuses dos moabitas ali da época, era deuses que eles sacrificavam crianças para Deus. Agora, o Deus de Israel era um Deus diferente daquele Deus de Moabe que ele servia. Então era tudo diferente para Ruth, mas ela resolve encarar esse negócio, né? E fala assim, olha, agora eu vou andar junto com a minha sogra, né? Eu vou andar junto com a minha sogra e servir a esse mesmo Deus com ela. Pois bem, irmãos, agora eles seguem essa viagem, chegam até ali a terra de Israel, o povo fica alvoroçado ao ver Noemi, falando, olha, a Noemi retornou, agora volta sem os filhos, né? E a Noemi até diz assim, olha, não me chame mais de Noemi, me chame de tristeza, porque o Senhor me tirou tudo, eu perdi meu marido, eu perdi meus filhos, só me sobrou essa nora. E agora o contexto que ela vai viver é um contexto muito de dificuldade, porque é o seguinte, ela chega num lugar, a Noemi chega neste lugar somente com uma propriedade, 2 mulheres. Se a gente for ver bem, irmãos, lá em Deuteronômio, capítulo 25, acerca das leis, acerca das mulheres viúvas que não tinham filho, elas precisavam de um resgatador para que pudesse tomar conta dela e das suas terras, das suas propriedades. A Noemi não tinha mais filhos, então ela precisava. E esse resgatador precisava ser um parente mais próximo da Noemi, um parente bem próximo, né? Um primo, um irmão, um tio, sei lá, precisava ser um parente próximo para poder pagar esse resgate e tomar conta, tanto das propriedades quanto da vida dela. Agora, a Noemi já era uma senhora de idade. Quem ia querer, né, irmãos, namorar uma senhora de idade? Acho que ela pensou isso, mas ela resolveu encarar a vida dessa forma, juntamente com a sua sogra, juntamente com a sua nora, a Ruth. Agora, a questão é o seguinte, entre Ruth e Orfa, cada um fez as suas escolhas. O cenário para Orfa e para Ruth era o seguinte, para Noemi passou para elas, é o seguinte, eu estou voltando, eu não tenho mais condições de ter filhos, eu tenho uma propriedade lá que eu não tenho condições de plantar, a minha situação financeira não é boa, vocês vão me seguir dessa forma? Talvez, irmãos, a Orfa olhou para esse cenário e disse assim, olha, o cenário não é nem um pouco favorável, né? O cenário não é bom. Enquanto a Noemi estava dizendo para ela, olha, segurança você deve ter aí, ó, com seu povo, com seu Deus. Eu não tenho nada a te oferecer. Para as duas, ela dizia, né? E a Orfa, acho que analisando todo o cenário, todo o contexto, acho que ela olhou e falou assim, olha, a Noemi está certa. Se eu for para lá com ela, talvez eu vá perecer. É melhor eu voltar para o meu povo, meu Deus, buscar segurança, na onde eu tenho certeza que eu vou ter segurança. Agora, Ruth, ela não avalia, né, essas questões.
O cenário que havia para Ruth e para Noemi era um cenário meio que desastroso, era um cenário meio incerto, havia dúvidas, não sabia se dava certo, se iria dar certo, se não ia, se iriam passar fome, se achariam um resgatador, elas não tinham certeza de nada. Mas a escolha que a Ruth fez determinou literalmente o futuro que ela ia ter dali para frente. A gente vai ver, irmãos, que na história, todo no contexto, a gente, que nem eu falei aqui, irmãos, não havia a certeza de que Ruth seria alguém junto de Noemi, talvez ela seria uma excluída ali por ser até uma pessoa estrangeira no meio de um povo de Israel, uma moabita, né? Apesar de, irmãos, se a gente for ver a questão da história de Israel e Moabe, por um certo tempo, eles viveram em paz ali junto, conseguiram conviver junto, mas depois de um tempo eles passaram a ser inimigos de Israel. Então, a Ruth estava nesse contexto e vendo ali toda essa situação, o cenário não era favorável, mas mesmo assim ela escolheu andar com uma pessoa que servia um Deus todo-poderoso. Sabe, irmãos, a maioria das vezes, quando a gente vai fazer as escolhas da nossa vida, seja a gente estando numa posição muito boa ou numa posição muito ruim, ela vai determinar o seu futuro, o que vai ocorrer com você lá na frente. Para Ruth, o cenário não era nada favorável. Ela olhou, a sogra já velha, não podia dar filhos, o cenário ali da sua terra, do contexto, eles tinham uma propriedade, não conseguiam montar, elas não sabiam no que ia viver, não sabia se ia ter um resgatador para elas, mas ela resolveu encarar. Ela resolveu apostar todas as fichas dela, porque talvez ela ouviu falar de um Deus todo-poderoso. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente ouve falar de um Deus todo-poderoso, um Deus que ele resgata e busca os seus, a gente resolve apostar. Mesmo que o cenário não seja dos mais favoráveis, a Ruth encara. E devido a toda essa aposta, a gente vai ver que na história, na totalidade da história da Ruth, a gente vai ver o agir de Deus. Né? Alguns teólogos dizem, mas Deus não falou, mas Deus agiu. A forma que Deus age, irmãos, na nossa vida, às vezes ele não precisa nem falar. É só ir as coisas acontecendo que Deus, ele vai agindo. E isso é importante na história de Ruth, porque Deus foi agindo, trabalhando na vida dela, criando toda uma situação, porque não é, irmãos, que por sorte a Ruth foi lá e escolheu, né, o lugar de colher espigas. Olha, eu vou escolher bem aqui porque aqui é o Boaz. Ela nem sabia que o Boaz era parente próximo de Noemi. Por sorte, não é uma coisa assim, uma coincidência, é um agir de Deus. Ela cai nas plantações de Boaz, ela começa a plantar, há um interesse todo ali, a gente conhece a história, há uma conversa toda depois, há uma discussão, porque havia um parente mais próximo de Noemi, há uma discussão entre os dois, uma negociação, esse cara abre mão, Boaz vem, resgata Noemi e Ruth, há toda uma situação de que Deus, para você ver, irmãos, a escolha de Ruth determinou literalmente o futuro dela. Porque da raiz de Ruth sai um dos maiores reis de Israel, que é o Davi. De Davi sai o homem, o rei, que Deus disse para Davi, olha, entrará um no seu trono que jamais sairá dele, que é o próprio Cristo. Irmãos, para a gente finalizar, irmãos, eu quero finalizar com essa frase, que as escolhas que nós tomamos em meio às dificuldades, em meio ao cenário. O cenário pode não ser dos mais favoráveis, mas as escolhas que nós tomamos em meio a essas dificuldades, elas irão determinar como será o nosso futuro lá na frente. Se a Ruth tivesse voltado junto com a sua concunhada, né, com a órfã, junto para o seu Deus, buscando uma segurança momentânea, talvez, irmãos, o livro dela, ela nem seria citado na Bíblia, mas ela decidiu, por fé, literalmente por fé, seguir a sua sogra Noemi e buscar um Deus que ela mal conhecia. E Deus abençoou tanto Ruth como toda a sua descendência até a chegada de Cristo. Amém? Irmãos, essa é a mensagem que a gente possa, irmãos, literalmente, nos cenários ruins, né? O cenário pode não ser favorável, mas se Deus estiver te guiando para aquele caminho, né? E você olha assim, poxa vida, talvez lá não vai dar em nada. Mas a gente sabe que a gente serve um Deus todo-poderoso, que por diversas vezes na história de Israel, a gente vai ver que Deus, né, chegou a abrir mar vermelho, chegou a derrotar inimigos sem nem mesmo Israel levantar uma espada. O cenário às vezes não é favorável, mas nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Eu quero orar com você nesta noite,
Em nome de Jesus. Para que a gente possa tomar as decisões corretas, né? E apostar as nossas fichas literalmente em Deus. Senhor e eterno Deus. Pai, diante dessa palavra, Senhor, diante dessa história, diante, Senhor, dessa mensagem que o Senhor falou ao meu coração e transmitiu ao coração desses jovens, desses irmãos que estão assistindo. Pai, que diante das dificuldades, que diante dos cenários que pareçam, Senhor, que não sejam favoráveis aos olhos humanos, mas que a gente possa entender uma coisa: nós servimos um Deus todo-poderoso, nós servimos um Deus que abre mar, que anda sobre as águas, nós servimos um Deus do impossível, que para Deus não importa o cenário, se ele é bom, se ele é favorável, se está numa crise econômica ou se não está numa crise econômica, se está numa crise, irmãos, de saúde ou não. Nós servimos um Deus que abre e fecha portas em meio às dificuldades ou em meio a tempos favoráveis. Nós servimos a este Deus. Assim como Ruth e Noemi, que por fé ouviram que Deus havia ido em favor do seu povo, decidiram voltar para a cidade natal. Ruth, não conhecendo aquele povo e mal conhecendo a este Deus, resolveu apostar a ficha num Deus todo-poderoso. E nós vemos, Senhor, num resultado, do qual o Senhor não fala no livro de Ruth. O Senhor não manifesta a sua voz no livro de Ruth, mas manifesta todo o seu mover. Que nós precisamos disso, Senhor, de um manifestar do seu mover em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, assim eu peço, oro, desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.